plataforma digital que procura inserir as pessoas de baixa renda no mercado formal imobiliário através de facilidades que, entre outras, dispensa a comprovação de renda ao locatário, mas garante ao locador o recebimento do aluguel. O Ser Empreendedor de hoje mostra a startup que criou o serviço para facilitar a locação de imóveis. Mais de 3 milhões de brasileiros comprometiam valor superior a 30% do salário com aluguel de moradia até o ano de 2015. Os estudos são da Fundação João Pinheiro, responsável pelo cálculo oficial de moradia no Brasil a partir de dados do PNAD, a Pesquisa Nacional de Domicílios do IBGE. Em 2007, esse número era de 1,7 milhão de pessoas. Partindo dessa problemática, soma o emprego informal, que no país tem 37,3 milhões de trabalhadores nestas condições sem comprovação de renda. Neste cenário, surge uma alternativa de aluguel popular com garantia da segurança contratual à população de baixa renda ou sem comprovação de renda. Uma nova plataforma digital chamada Alpop dispensa aluguéis adiantados, fiança ou seguro. Uma startup formada por um grupo consolidado no setor imobiliário e financeiro que viu neste público um segmento de mercado. A Alpop é uma ideia de dois grupos, o Instituto Urban, que é um instituto voltado para desenvolvimento urbano, formado por arquitetos, urbanistas e que tem hoje um reconhecimento internacional, e a Caiena, que é uma empresa de desenvolvimento de software que trabalha muito em projetos de governos e voltados para a cidadania. Ela viabiliza o acesso a qualquer pessoa para qualquer tipo de negócio. Na verdade, assim, a tecnologia hoje ela é fundamental para conseguir dar liberdade das pessoas, diminuir as intermediações, da liberdade das pessoas terem escolha. E a plataforma, além de tudo, no nosso caso, que é um modelo que busca trazer para a formalidade um público que não se imagina formal, ela é mais facilmente divulgável. Então, se a gente tivesse um endereço fixo ou uma imobiliária tradicional, você não conseguiria que qualquer pessoa de qualquer lugar tivesse acesso. Como a plataforma, então, consegue fazer com que esse perfil de locador encontre esse perfil de locatário? Dando toda a liberdade. Então a pessoa ela entra na plataforma, ela pesquisa, ela escolhe tanto o locador, ele sozinho pode colocar o imóvel dele na plataforma para alugar, quanto a pessoa pesquisou, descobriu um imóvel do seu interesse, não precisa nos procurar, ela vai dar um clique, vai contar que ela ficou interessada por esse imóvel. Aí ela tendo interesse, nos passando o número do CPF, a gente consegue avaliar o nível de credibilidade dela, já dá um ok, o processo é muito simplificado. Enfim, a gente desburocratizou o processo, acabou com aquela inibição que a pessoa tem de eu vou na imobiliária e ela não vai me aceitar, eu não vou conseguir alugar, então é o contrário. É assim, a gente acabou com todo o constrangimento, o processo ele é um processo bem natural e a plataforma ajuda a isso. De acordo com a executiva, grande parte das pessoas, mais que ter a casa própria, está preocupada em morar bem. Então hoje você tem uma metragem imensa de imóveis construídos para a classe média, classe alta, etc. E você tem um movimento de aumento do número de aluguéis no país, mas essa população ela continua vivendo na informalidade, pagando muitas vezes aluguel para morar em favela, para morar em habitação subnormal e na verdade eles representam a maioria. Você tem 43% dos brasileiros hoje que não tem comprovação de renda, você tem mais de 6 milhões de famílias hoje que não conseguem morar sem comprovar renda, sem conseguir ter fiador ou seguro. E a gente percebe que é uma demanda imensa, reprimida e que não tem uma solução e que o governo não consegue dar solução. O que elas querem é qualidade de moradia. Na verdade, o mito da casa própria foi uma estratégia criada décadas atrás em função da expansão das periferias e de criação de coabs, etc., como solução habitacional, quando você tinha muitas terras e isso era possível.
Na verdade, essa solução se mostrou inviável, o governo, cada vez mais, o déficit habitacional do país aumentou, os governos não conseguiram suprir, e no mundo inteiro você vê que o aluguel é uma solução porque ele dá qualidade. Então as pessoas precisam de qualidade de moradia, e essas pessoas já estão pagando aluguel. Então o que a gente está propondo é que as pessoas que hoje pagam para morar mal ou que vivem mal em situação subnormal possam estar vindo para o mercado formal e morar em imóveis de qualidade. Também pensando neste público, 2 empreendedores, o arquiteto Daniel Calil e o administrador Ricardo Tomás, partiram de uma experiência na capital paulista para implantar em Campinas a moradia popular no centro da cidade. São 40 unidades reformadas para fins de aluguel, tipo kitnet, com 8 modelos em tamanhos que variam entre 24 e 50 metros quadrados. Bem, nós tivemos uma experiência na Prefeitura de São Paulo, que trabalhamos com cortiço e habitação multifamiliar. E a nossa ideia era fazer um projeto de HIS, Habitação de Interesse Social. Como na época não foi possível fazer, a gente conseguiu alguns investidores que confiaram na nossa ideia, e com a aquisição desse imóvel nós transformamos em habitações de interesse social aqui em Campinas. Eles se uniram à plataforma de locação para fomentar o negócio. Quando a gente estava terminando a reforma, eles procuraram a gente dizendo que tinha interesse aqui no nosso empreendimento, e conversando a gente viu que muitas das ideias deles batiam com a nossa, que é para trabalhar com o pessoal de baixa renda, sem comprovação de renda, que é o público que a gente procura atender. A ideia é que depois que as pessoas estiverem morando aqui, a gente usa esse daqui como uma vitrine para trazer proprietários de imóveis que estão hoje subutilizados, para que eles possam ver uma nova forma de ocupar o imóvel. Vão resolver 2 problemas, o problema deles, do imóvel estar sem renda, e o problema da cidade de você ter falta de moradia com tantos imóveis sobrando para ser locado. A plataforma oferece facilidades ao locatário e garantias ao locador. Ele não precisa se preocupar se ele está com o nome sujo, isso é muito difícil. A gente fala, as pessoas não acreditam. Muitas vezes as pessoas dizem, mas é verdade? Porque nós não tem problema se a pessoa está no SPC, está no Serasa, está com o chamado nome sujo ou não tem comprovação de renda. A gente desenvolveu em parceria com uma empresa que é uma empresa de análise de crédito chamada ProScore, uma metodologia customizada em que a gente avalia a confiabilidade da pessoa. Então não nos importa se a pessoa já deu um cheque sem fundo, se a pessoa nesse momento não consegue estar trabalhando como informal, está tendo um emprego temporário. O que nós verificamos é a credibilidade dessa pessoa. Quanto tempo ela mora no mesmo endereço, se ela tem o CPF, se ela já teve ações de despejo anteriores, enfim, é um outro critério de avaliação que permite que as pessoas que têm o nome sujo, mas são trabalhadores bem intencionados, possam morar bem. Dessa forma, ela garante que o locador vai receber o valor do imóvel. Então, esse é o primeiro diferencial. Ela é melhor, inclusive, do que um imóvel com fiador ou um imóvel com seguro, porque normalmente, se você tem um fiador ou você tem um seguro, se a pessoa não paga e houver a inadimplência, esse seguro ou esse fiador vai ter que ser acionado, e isso leva um tempo. No nosso caso é imediato, nós pagamos no dia combinado. Então, mensalmente, o locador vai receber. Esse é o grande diferencial, uma vantagem muito grande para o locador. Com um fundo garantidor próprio, no qual, por contrato, o proprietário cede os aluguéis recebíveis e a startup se obriga a pagar o valor da locação na data estipulada, a empresa oferece garantia de pagamento absolutamente em dia para o locador, mesmo não tendo fiador nem seguradora. Dentro do grupo, um escritório fortíssimo de advocacia, que é o Arapiniche, que é também parte da solução, inclusive do desenho contratual foi feito por eles. Toda a relação é contratual, então nós temos um contrato específico entre a Alpop e o locador, ou seja, o proprietário, garantindo esse pagamento da nossa parte. E com o locatário é feito um contrato formal de locação, em que ele, claro, se compromete a entregar o imóvel nas condições, etc. A gente também oferece, caso seja interesse do locador, um seguro a um custo baratíssimo para as pequenas manutenções do imóvel, que não passa de R$16, então uma coisa muito, muito barata em função do que oferece de segurança para o proprietário. O risco é nosso, o risco não é do locador, isso é muito importante. Então todo o risco é nosso, inclusive a ação de despejo é nossa e corre por nossa conta. Então não existe risco para o locador.
Agora, a gente chama, num primeiro momento, para uma negociação. Não havendo, enfim, a adimplência, a partir dessa negociação, corre uma ação de despejo normal dentro do mercado. Agora, desde que a nova lei, que já não é nova, do inquilinato está acontecendo, de fato, as ações de despejo não levam mais do que 3 meses. Então, o risco que a gente assume, em geral, ele gira em torno de 3 meses. De acordo com estudos, na população que recebe até 6 salários mínimos, a inadimplência fica abaixo dos 5%, média registrada no mercado imobiliário. Existe um mito, e que a gente conseguiu desconstruir, sobre a inadimplência da baixa renda. Então, está provado isso, que a taxa média de inadimplência de aluguéis normal no país é em torno de 5% a 6%. Varia, cada mês é 5 ponto qualquer coisa por cento. Na baixa renda, isso não passa de 3,5%. Então, assim, a população que precisa mais do imóvel, ela tem no aluguel o segundo principal pagamento. O primeiro é a alimentação, o segundo é o aluguel. Ela é capaz de não pagar a conta em banco e ficar com o nome sujo, mas ela vai pagar o aluguel porque ela precisa morar. Com um público-alvo determinado, os empreendedores confiam no crescimento deste mercado via digital para a locação de imóveis. A tecnologia, ela sempre avança, né? Então, a gente sempre está trabalhando em cima da tecnologia. Mas a gente tem planos de expansão, então hoje a gente pretende ainda esse ano entrar em São Paulo e até 2020 a gente está cobrindo as 6 principais regiões metropolitanas do estado. Como a gente vê que eles vão trabalhar muito mais acessível do que seria uma imobiliária normal com relação à comprovação de renda, que é o principal problema, as pessoas às vezes têm algum problema no nome, alguma negativação, que dentro dessa proposta da Alpop acaba não tendo tantos problemas como a pessoa teria normalmente. A gente aluga uma média de 35 por mês e pretende chegar em um ano a 300 imóveis por mês. E a gente percebeu que a maioria das pessoas preferem morar no centro e é onde mais falta habitação. Então a ideia foi justamente essa, aproveitar que tem vários imóveis vazios, tanto no centro aqui em Campinas como em São Paulo, e como ele também tem uma demanda muito grande de moradores que querem morar no centro, próximo do acesso a trabalho, a estudo, fica muito mais fácil.